Então, pessoal, agora nesse item, nós vamos, nossa próxima etapa, nós vamos ver como usar, então, os sais aniônicos, né? O conceito de CAD para a aplicação dos sais aniônicos. Então, para usar o conceito de CAD visando ajustar a inclusão do sal aniônico no pré-parto, é recomendável conhecer, como eu já comentei, a composição dos minerais e dieta. Então, para saber o quanto se tem que adicionar de sais aniônicos, desculpe, é necessário, né, é recomendável que a gente tenha essa composição. E o principal fator que vai impactar a DCAD é o potássio, e das fontes de potássio, principalmente da forragem. Então, ele é o principal determinante na variação do DCAD. Então, se eu tivesse que escolher um mineral para analisar, provavelmente daria preferência para analisar o potássio. Então, nessa tabela, a gente vê exemplos de valores, né, da composição dos minerais em alguns alimentos. E aqui eu tentei ser mais eclético, tentar ser um pouco mais justo e pegar algumas fontes diferentes, né? Então, eu peguei alguns trabalhos, alguns dados nacionais ali, poucos, eu reconheço, de composição de forragens. Então, o que a gente pode perceber? Que nas forragens, no modo geral, elas têm um nível muito baixo de sódio, elas têm um nível baixo ou moderado de enxofre, mas elas têm um nível moderado de cloro, então elas têm, a gente vai ver comparando com o concentrado depois, porém, elas têm um nível, no modo geral também, bastante alto de potássio. Então, o potássio, quando a gente olha os alimentos concentrados, a gente percebe que o sódio continua sendo um valor baixo, o enxofre é mais variável, agora o cloro é baixo e alguns concentrados têm potássio alto também. Então isso faz com que alguns concentrados também tenham um valor de CAD bastante positivo. E se a gente olhar tanto na silagem de milho quanto no milho grão, a gente vai ver que são alguns dos alimentos com menores valores de CAD, né? Então, pela menor concentração de potássio que tem nesses dois aí. Então, que estratégia a gente tem? Se nós não fizermos absolutamente nada de especial, nada com relação a sal aniônico, a dieta do bovino vai ser naturalmente catiônica, porque há uma grande predomínio de potássio, como eu mostrei nessas duas tabelas anteriores. Então, como é que faz para manter a calcemia? Existem três estratégias básicas. A primeira estratégia, ela é uma estratégia mais antiga, ela visava baixar os níveis de cálcio a um ponto tal que estimulasse a uma maior produção de paratormônios. Paratormônio, em tese, quando a vaca parisse, né, você faria essa diminuição de cálcio no pré-parto, quando a vaca parisse, ela teria uma condição melhor de suportar a hipocalcemia. Isso não é um resultado, essa não é uma boa estratégia, né? A gente não recomenda o uso dessa estratégia por dois motivos. Primeiro, porque o cálcio dietético não tem uma relação tão grande com o cálcio sérico. Não há uma relação muito forte, então você não vai conseguir fazer essa estimulação do paratormônio. E outra coisa que para conseguir fazer isso, teria que trabalhar com níveis extremamente baixos de cálcio, que também não são muito comuns, né? E ainda assim, um outro ponto é que para que essa estratégia funcionasse, também seria recomendável ter potássio mais baixo. Então, são coisas que não é a recomendação que a gente tem. A próxima estratégia é uma estratégia intermediária. O que ela diz? Você não adiciona sais aniônicos, mas você trabalha com forragens de baixa concentração de cátions. Então, o objetivo lá é conseguir uma dieta em torno de 0 a 50, 150 miliequivalente gramas por quilo de matéria seca, né? Ou meio a 15 miliequivalente por 100 gramas de matéria seca no pré-parto. O problema é que a gente não tem, né, muita oferta de alimentos com essas condições. Como eu comentei, a gente tem silagem de milho. E por outros motivos, né, é sabido que você tem que limitar a quantidade de silagem de milho que a gente utiliza nas dietas de pré-parto. Então a gente vai ter que acabar usando uma outra fonte de volumoso, e essas outras fontes de volumoso são muito ricas em potássio, normalmente aqui em condições brasileiras. Então essa é uma estratégia que muita fazenda tenta adotar, mas ela tem um impacto limitado também. Então a estratégia mais indicada é combinar essa segunda estratégia, ou seja, buscar
até onde for possível, até o limite, forragens com baixo teor de potássio e adicionar sais aniônicos à dieta, para se conseguir os valores desejados de DKED negativo. Então, na verdade, não tem como conseguir outra forma de DKED negativo se não for com a adição de sais aniônicos. Qual é o contraponto disso? O contraponto disso principal é uma quantidade grande desses sais aniônicos e o risco que pode haver por conta da palatabilidade, o risco de redução de consumo. Mas aí o objetivo então é chegar em valores ali entre 10 e 15 miliequivalentes por 100 gramas de matéria seca, né? Ou 100 a 150 miliequivalentes por quilograma de matéria seca. Então esses são os valores mais preconizados. Alguns trabalhos de literatura, alguns pesquisadores mencionam em torno de valores mais baixos que isso, mais baixos numericamente, né? Valores próximos a 0, a 50 miliequivalentes por quilo de matéria seca. O resultado disso também é parcial, né? Se baixar pouco, você também tem um efeito menor sobre a manutenção da acidose metabólica moderada. Se é ela que induz a acidose, se você está dando mais cátion, proporcionalmente, você também vai produzir um nível de acidose baixo, né? Consequentemente, pouco intenso, que eu quero dizer. Então, a calcemia também está mais, a vaca está mais exposta ao risco de hipocalcemia. Que outras dificuldades a gente tem no uso de sais aniônicos? Então, além da palatabilidade, o que os relatos de literatura mostram é quando se tentam valores próximos a 20 miliequivalentes gramas por 100 gramas de matéria seca, né? Ou 200 miliequivalentes por quilo. Então, quando se chega próximo desse valor, dependendo da fonte que se usa, a gente vai ver isso em seguida, você pode ter problema com palatabilidade. Outro problema para trabalhar com alguns desses produtos é a higroscopicidade, né? A gente vai ver na tabela, alguns desses produtos eles têm água até na fórmula química deles, e eles são bastante higroscópicos. Então, ao serem muito higroscópicos, isso gera uma dificuldade grande de trabalhar com eles numa fábrica de ração, numa fábrica de premix ou mesmo numa fazenda, né? Porque ele umidifica muito fácil, dependendo da condição de umidade do ambiente. E outra dificuldade para trabalhar, que eu já mencionei outras vezes também, né? A pouca frequência de rotina de análise dos minerais, especialmente de potássio, nos alimentos utilizados para as vacas de leite no Brasil. Então, como a gente tem uma frequência de análise baixa, a gente também não tem muita informação sobre esses padrões, né? E lembrando que a análise, nesse caso, é a análise recomendada, de novo, é a análise por via úmida, ou a química tradicional. Quais são os principais produtos? São cloretos e sulfatos, e aí as combinações, cloretos de cálcio, ou de magnésio e de amônio. Cloretos, eles têm uma atratividade, porque eles tendem a ser mais negativos do que os sulfatos. Por outro lado, os sulfatos tendem a ser mais palatáveis. Então, parece que a combinação entre eles achar uma combinação entre eles seria uma possível solução. E aqueles que são de amônio, né, cloreto de amônio, sulfato de amônio, eles também são fontes de nitrogênio não proteico. Então, quando da sua utilização para os animais, isso pode reduzir um pouco a inclusão de uma fonte proteica na dieta, porque parte do nitrogênio você já está adicionando via nitrogênio não proteico. Então, nessa tabela, a gente tem a composição mineral e o DKED de alimentos minerais e sais aniônicos que podem ser utilizados em dietas para bovinos de leite. Então, eu peguei ali os principais valores. Infelizmente, né, alguns desses valores são valores de literatura, então é importante a gente confirmar com o fornecedor quais são as concentrações dos minerais no produto. Então, se você está comprando sulfato de magnésio, cloreto de cálcio, aqui no Brasil, é importante que o fornecedor te mande a ficha técnica do produto para que você possa ter segurança dos níveis que estão sendo ali, que podem ser diferentes disso. Por isso, a tabela em si ela é originalmente um trabalho que até vai estar disponível para vocês como material de apoio, né? Eu vou colocar um link para vocês lá. É um material muito bom da Austrália, falando sobre o período de transição.
e essa tabela, uma parte dela é tirada de lá, mas os valores de CAD vocês vão ver que é diferente, eles são diferentes, porque eu calculei de novo. Então, usando a mesma planilha no Excel que disponibilizei para vocês, eu calculei esses valores ali. Então, vocês vão ver que tem umas pequenas diferenças ali entre eles, né? Nenhum desses alimentos é fonte de potássio, então, evidentemente, eu não pus o potássio ali. Então, outra coisa é tentar para a matéria seca desses produtos, né? Então, isso é importante, sempre que se pensar em usar sal aniônico, atentar para esses valores de matéria seca, né? Pelo problema que isso pode ser na hora de usar um produto desse aí. Então, alguns produtos são bastante aniônicos. Então, a gente pode perceber que alguns deles têm valor de CAD bastante negativo. Só tomar o devido cuidado ali com as doses corretas, né? A forma de utilizar e a dose correta. Como é que a gente monitora, então? Como é que eu sei que está acontecendo? Aqui tem uma medida bastante confiável, que é a medida do pH urinário, né? Como eu já expliquei, o pH urinário tem uma alta correlação com o pH sanguíneo. O pH sanguíneo é bastante dependente da ingestão de cátions ou de ânions, né? Então, recomenda-se a partir de 3 dias após o fornecimento do sal, como a gente já comentou, e mensurado 2 vezes por semana, por estímulo à micção. Então, basta estimular ali próximo à vulva, fazer o movimento de estímulo para que a vaca possa urinar, e aí você coletar a amostra dessa urina e medir o pH imediatamente. Então, sem a adição de sal aniônico, o pH oscila aí de 7,5, 7,8, 8. É o valor normal do pH da fêmea bovina. O desejável é de 5,5 a 6. E se ele estiver abaixo de 5,5, ele é um valor excessivo. Então, a gente quer que 80 a 90% das vacas que são avaliadas no rebanho num determinado período, elas têm um pH, então, entre 5,5 e 6. Esse é o objetivo. Quando que a gente observa os melhores resultados dos sais aniônicos? Quando a fazenda tem um manejo bom. Então, é importante deixar claro que o sal aniônico não vai resolver tudo sozinho. Se essa vaca está no pré-parto, passando calor, se a dieta é mal formulada, mal administrada, se tem superlotação, chove no coxo, ou seja, se tem todos esses fatores de problemas, um sal aniônico não vai resolver esse tipo de situação, né? Então, em rebanhos que tenham boas instalações, bom manejo, em que as vacas no pré-parto conseguem comer bem, então isso aumenta a chance do resultado positivo do sal aniônico, né? E a chance de resultado positivo da vaca, né? Você fazer uma vaca comer no pré-parto é extremamente importante, então o sal aniônico é mais uma ferramenta que ajuda muito, pode ajudar muito nesse caso. Fazendas que tenham, principalmente rebanhos que tenham capacidade de mensurar essa ingestão de matéria seca, né? E associado, então você tem a capacidade de mensurar a ingestão e você tem a análise, você pode ajustar os níveis de um sal aniônico. Tanto é que não existe receita de bolo, né? Eu não falei nem vou falar que tem que usar tantas gramas de um determinado sal, não existe isso, né? Isso tem que ser calculado pelo nutricionista. Então, o nutricionista é que, baseado na análise dos alimentos e na sua expectativa, no seu objetivo, ele tem que analisar os alimentos e ver qual é a recomendação correta, né? Não tem uma receita de bolo nesse caso aqui, né? E outra coisa que faz com que o resultado do sal aniônico seja mais efetivo é o monitoramento do pH urinário. Também é recomendável, né, manter os níveis de cálcio 1,2, 1,5 na dieta, então um nível de cálcio mais alto, né, se a gente comparar com outras referências, com o próprio NRC. O nível de magnésio ali, como eu já tinha citado, em torno de 0,45 a 0,50, e lógico, todo o restante da dieta. Então, por que usar sal aniônico? O porquê usar sal aniônico, na verdade, do módulo de hipocalcemia, a gente já falou, né? Então, ou seja, o uso de sais aniônicos na forma correta melhora a produção de leite, melhora a saúde, melhora a longevidade e diminui a incidência de problemas metabólicos. Então, nesses dados aí, eles são razoavelmente antigos, mas eles são bastante expressivos, né? A redução na incidência de hipocalcemia clínica, hipocalcemia subclínica, retenção de placenta não foi significativo, mas nas hipocalcemias, quando se trabalha com dieta, né, comparando uma dieta de 50 a 250, menos 250.
Como eu já disse, a gente não recomenda os menos 250, né? 100 a 150 mil-equivalentes por quilo de matéria seca é um valor que deve ser adotado como alvo. Então há uma bastante diminuição na incidência desses problemas, há uma melhora no desempenho reprodutivo, a gente já comentou, há uma melhora na imunidade desses animais e, consequentemente, tudo isso aí pode levar a um aumento de produção de leite. Então, por que usar a dieta aniônica? Porque ela é uma ferramenta bastante importante. Ela é uma ferramenta que pode auxiliar uma fazenda boa, um rebanho bom, a melhorar ainda mais a performance reprodutiva, a melhorar a saúde e melhorar a produção dos animais. E essa é uma ferramenta tão importante porque ela é bastante utilizada em outros países, né? Até recentemente teve uma publicação mostrando que uma proporção bastante grande, né, em torno de 75% a 80% dos rebanhos de uma região dos Estados Unidos adicionam sais aniônicos às dietas no pré-parto como uma estratégia de prevenção da hipocalcemia. Ok, pessoal? Muito obrigado, estou à disposição.